Mas vamos à mensagem de hoje, já está no telão aí, diga assim: obediência a Deus. Levanta sua mão. Pai, nós queremos pedir que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua palavra nessa noite. E que não seja simplesmente uma exposição humana, mas que seja a Tua palavra viva em nós. Que ela possa transformar as nossas vidas. Que possamos crescer em obediência a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, antes de eu começar, hoje eu vou começar a mensagem com uma história e terminar com uma história. Pastor Eibe, nosso presidente, sempre fala: olha, pregadores, tente usar mais histórias, porque as histórias, de alguma forma, elas fixam na mente dos irmãos que estão ouvindo a palavra. Conta essa história de um menino e um imperador. Diz que o menino estava junto ao portão de uma propriedade, no caso a propriedade do seu pai, e quando passou Napoleão, e ele se aproximou e ele queria cruzar a propriedade do pai desse garoto, e o garoto ficou em pé lá, e não deixava ninguém passar lá. Então Napoleão desce e grita assim: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra o portão. E aí diz que o garotinho educado, ele tira o chapéu em educação, aquele grande homem, fala assim: o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Este portão está fechado. Aqui ninguém passa conforme o meu pai determinou. Diz que Napoleão virou-se para os seus generais e disse o seguinte: deem-me 1000 homens como este, e eu conquistarei o mundo. E aí a história diz que Napoleão vira e vai por outro caminho. Eu quero começar falando isso para você, porque nós temos tantas ordens do nosso Pai, para nós como crentes, como seguidores de Cristo. Nós sabemos dessas ordens de maneira muito clara. E muitas vezes, intencionalmente, nós decidimos deixar o Napoleão Bonaparte passar pelas propriedades do pai. A mensagem de hoje, eu não vou especificar qual área que você deve obedecer. Não vou linkar área tal, ponto 1, ponto 2. Eu sei que Deus tem falado contigo esses dias. Você sabe que você precisa virar uma chave espiritual. Você sabe disso. Então eu vou pregar de maneira geral. E você vai canalizando essa mensagem para o teu coração, para a demanda que você precisa, em nome de Jesus. Amém, gente, ou não? Falando sobre obediência, tem o livro de 1 Samuel, capítulo 15, 22, Samuel vai dizer o seguinte, que é melhor obedecer do que sacrificar. Interessante que, muitas vezes, a gente quer fazer tantas coisas para Deus. Dá o dízimo, dá oferta, ajuda o pobre, visita alguém, é um cara gentil, o cara tem um coração fantástico, faz tantas coisas, mas esquece uma que é principal, que diz respeito ao quê? A obediência à palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos, veja no telão comigo, por favor. Vamos estar lendo hoje o nosso texto, a perícope de hoje, o texto que a gente vai estar usando é Deuteronômio capítulo 4. Vamos estar lendo o primeiro versículo agora. Estou lendo na nova tradução, na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a você. Queridos, isso aqui é tão interessante. Observe que o texto vai frisar para a área que a Almeida, da revista atualizada, vai dizer o seguinte: para que vivais, entreis e possuais. Diga assim: vivais, entreis e possuais a terra prometida. Eu falei domingo passado que terra prometida é um local que nós acessamos as bênçãos de Deus. Terra prometida é um local onde eu recebo prosperidade, eu recebo bênção, eu recebo cura, eu recebo amor, eu recebo acalento, eu recebo milagres de Deus. Então, para me acessar esses milagres, eu preciso estar o quê? Obedeçam às leis. Agora é interessante que a lei era dividida em 3 partes. Quando a gente vê o Velho Testamento, era a lei no que diz respeito à lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Então, eram 3 cenários que a lei era analisada: civil, a lei
moral e também a lei cerimonial. Agora, é interessante que a Bíblia deixa muito claro que nós éramos incapazes, de alguma forma, de manter essa lei na sua integridade. Por exemplo, você lembra que no Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, o que acontece? Ela tinha que trazer um animal, matar aquele animal, e o sacerdote ia, de alguma forma, oferecer aquele animal como uma oferta de perdão de pecados. Então, o sistema sacrificial de animais foi insuficiente para poder trazer remissão de pecados a nós, pessoas. Então veio o que? Jesus Cristo como um cordeiro sem defeito, para que nós pudéssemos receber dele essa redenção, receber dele esse milagre de termos o que? A vida eterna. Agora é interessante, irmãos, que a vida cristã ela é pautada em obediência à palavra de Deus. A obediência, o texto falou o seguinte, que a obediência vai fazer o quê? Obedeçam para que vivam. Diga assim, obedeçam para que vivam. Então, para mim viver diante de Deus, é preciso do quê? Obediência. Quando você vê o Velho Testamento, vamos entender agora os 40 anos que Moisés passa do Egito à Terra Prometida, 40 anos. Nós observamos tanta desobediência, tanto pecado, tantas transgressões. E a Bíblia diz que todas aquelas pessoas que transgrediram, todos eles morreram no deserto. Porque eles não conseguiram o quê? Chegar na terra prometida. Porque a desobediência me leva à morte espiritual. É interessante que isso aqui é algo muito forte, que a terra prometida fala de quê? Das bênçãos de Deus. Então, o texto vai terminar falando o seguinte, o versículo 1, por gentileza. Tomem posse da terra que o Senhor deu aos seus antepassados e vai dar o quê? A vocês. Nós estamos diante aqui da igreja, que a gente está chamando esse ano todo, um ano de o legado que transforma. Observe que o texto vai ressaltar os seus antepassados. Então, olha só, observe um contexto geracional de bênçãos. Observe que nós tivemos antepassados, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada foi escrita em torno de 1500 anos, por 40 autores diferentes. Esses homens, eles não eram perfeitos, mas eles eram homens que temiam a Deus. Então a gente observa que nós temos o quê? Nós temos um antepassado, nós temos ancestrais, que eles foram pessoas que obedeceram a palavra de Deus. É interessante, veja comigo o versículo 2 agora, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, vai dizer o seguinte: não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tire dela uma só palavra, guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Gente, infelizmente Israel desprezou esse mandamento. Interessante, quando a gente vê a história, a gente observa que os judeus eles tinham mais de 600 leis orais. Observe, o Velho Testamento, o Pentateuco, do Gênesis ao Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, nós temos vários preceitos de Deus. Então, os judeus já tinham tanta coisa, mesmo assim, eles criaram mais de 600 preceitos orais. Então, eles pregavam os seus preceitos, e ainda falavam o seguinte: olha, os nossos preceitos orais são mais importantes do que os preceitos veterotestamentários, do Velho Testamento. Observe, eles estavam o quê? Acrescentando aquilo que a Bíblia falou o seguinte: não acrescentem uma só palavra. Então observe comigo, só para você entender um pouquinho a história da Reforma Protestante. Lutero no século XVIII, melhor dizendo, no século XVI, um dos pontos que ele defendia era a sola escritura, somente as escrituras. Ele entendia que as escrituras eram a única fonte salvífica. O homem não tinha poder de salvar a si mesmo. O homem não tinha poder de dar um jeitinho para Deus. Vou auxiliar Deus para me salvar. Não, somente a escritura tinha que ser pregada. Então a gente vê hoje o que, meus irmãos? Muita gente na internet falando asneiras, falando em nome de Deus, tendo uma oralidade igual os judeus do passado, falando muito o que eles acham que tem que ser falado, esquecendo de quê? Das sagradas letras. Diga assim: eu declaro que eu amo a palavra de Deus. Diga assim: eu vou seguir a palavra de Deus.
Então, olha só, então diminuir a palavra, ou adicionar algo a ela, ou ignorá-la, é um grande pecado da igreja moderna. Por exemplo, certa feita, há pouco tempo, um jovem que está em processo de libertação, ele me procurou algumas vezes e falou o seguinte: pastor, palavras dele, não sei se isso é verdade, eu te acho muito inteligente, palavras dele, estou dando aspas, e eu quero bater um papo contigo para você me dar umas ideias. Ele disse: pastor, eu posso vir para a igreja, eu posso estar no life, e eu posso ir para a balada no sábado, para curtir muito, para beber muito, para, segundo ele, pegar todas. Uma igreja moderna vai fazer o seguinte: olha, você pode, vai diminuir a palavra, você pode, faça o que você quiser. Nós que pregamos a palavra falamos o seguinte: querido, você até pode, mas ele falou o seguinte: eu vou para o inferno. Eu digo: você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Eu falei: olha, não sou eu que estou falando, é a Bíblia diz: se você está em fornicação, se você está na bebedice, se você está se entregando aos prazeres carnais, não sou eu. A Bíblia diz: se você morrer sem Jesus, você vai pretinho para o inferno. Observe, outros, então, a gente não pode diminuir a palavra, gente. Não sou eu sou um mero mortal. Eu preciso pregar a Bíblia. Outros começam a adicionar. Eu estava vendo na internet esses dias, o que é adicionar? Começa a falar coisas que não estão na Bíblia. Tem uma dinâmicazinha por aí, que a gente está vendo muitos grupos que como é que é? Está na Bíblia, ou então, como é que é? Tá na Bíblia, está amarrado. É uma brincadeira, uma dinâmica legal, mas muitas vezes a gente está tão enraizado com acrescentar coisas ao Evangelho, que muitas vezes a gente se confunde. É ou não é? Será que é isso mesmo? E alguns pastores estão falando que existe um livro chamado Acrescentares. Porque as pessoas estão acrescentando muita coisa. Gente, por exemplo, nós temos um desses acréscimos. Muita religiosidade com a vestimenta. Existe um pastor brasileiro, muito famoso, já morreu há alguns anos atrás. Ele fundou uma grande igreja no Brasil. E ele era tão religioso, nesse contexto de roupa, que ele banhava na piscina da casa dele de calça comprida e de manga comprida, e todas as filhas, a esposa, de vestido longo na piscina. Eu acho que as meninas caem na piscina, o vestido subia, né? Mas por que essa roupa toda? Porque se Jesus voltar e eu estiver só com um shortinho na piscina, eu vou ficar. Diga assim comigo: isto é acrescentares. Não tem na Bíblia. Outros, por exemplo, eles ignoram a palavra. Vai dar certo. Não é bem assim, não. Não, talvez tenha uma maneira diferente. Quer dizer, nós temos que ter cuidado em não diminuir, em não acrescentar e não ignorar. Isso aqui é algo muito, muito, muito sério. Eu tenho, assim, um cuidado muito grande. Tem gente que ignora tanto, gente, a correção da palavra. Tem uma história de um pastor, que eu conheci esse pastor no Pará, numa igreja grande, e ele adulterou por 10 anos com uma irmã da igreja solteira. 10 anos. 10 anos de adultério. Então, ele, durante 10 anos, ele ignorou o incômodo do Espírito Santo. Durante 10 anos, ele lia a Bíblia e falava: você não pode adulterar. Ele ignorava. Como é que esse homem, isso foi à luz, esse pecado? Ele foi cometido de uma doença física terrível, e chegou alguém para ele e falou o seguinte: Deus está me dizendo que você precisa confessar algum pecado. Se você não confessar, você vai morrer. Ele viu que o negócio estava sério e confessou. Então, olha só, quantas vezes você sabe que você não pode fazer algo, e você ignora. Besteira, deixa para lá, vai dar certo. Não posso ter intimidade sexual antes do casamento. Besteira. Posso fazer e depois eu peço perdão, Deus me perdoa. Estou ignorando a palavra de Deus. Isso aqui é algo muito sério. Não coloquei no texto, não coloquei no telão, mas eu vou ler para você. Pode notar aí, por gentileza, Apocalipse 22,
versículos 18 e 19, eu vou estar lendo aqui na NVT, nova versão transformadora, vai dizer o seguinte: declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro, se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. Se alguém retirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus lhe retribuirá, melhor dizendo, Deus lhe retirará a participação da árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. O texto apocalíptico é muito claro. Se você acrescentar, você vai ser acrescentado o julgamento de Deus. Se você retirar, você também vai perder a sua salvação em Cristo Jesus. Diga assim: eu não retiro, eu não acrescento e eu não ignoro a palavra de Deus. Vamos para o versículo 3? Estamos lendo Deuteronômio capítulo 4, vamos agora para o versículo 3. Diz o seguinte: vocês mesmos viram que o Senhor fez de perto no Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram a Baal, ao Deus Baal. Gente, Baal Peor era exatamente uma divindade que era adorada lá em Israel. Você pode ver isso no livro de Números capítulo 25. A Bíblia diz que naquela ocasião de Números 25, 24 mil pessoas foram mortas por Deus. Adoraram o Deus falso, estava cultuando Deus, 24. Deus matou todos. Então, olha só, Deus exige o que? Exclusividade de nós. É interessante que a nossa adoração a Deus deve ser exclusiva somente a Ele. Deus é amor. A gente prega o amor. Deus é amor mesmo. Mas, ao mesmo tempo, Ele é juiz. Ele nos ama tanto, Ele nos oportuniza tantas ocasiões. Mas a Bíblia diz que um dia, isso está em Hebreus 4:13, parte B. Um dia nós temos que prestar contas diante de Deus. Então Ele ama, mas um dia Ele vai nos julgar. Interessante que o pecado, a gente viu que o pecado destruiu 24 mil pessoas. Mas quando a gente vê, por exemplo, Paulo falando em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando alguém peca, essa pessoa está sujeita ao quê? A uma morte. Às vezes é morte física mesmo, mas às vezes é uma morte espiritual, uma separação de Deus. Então diga assim comigo: com Deus não se brinca. Veja comigo agora o versículo 4, versículo 5, Deuteronômio capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, diga assim: eu continuo fiel. O Senhor ainda estão vivos, como o Senhor meu Deus me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. Gente, isso aqui é tão forte, porque a infidelidade leva à morte física, às vezes espiritual. Geralmente espiritual, claro. Então Deus nos chama para a gente viver o que? De maneira plena. Eu acho muito legal que a gente vê essa sincronia da Bíblia com a exposição de Moisés das grandes letras. Ele falou o seguinte: olha, como o Senhor meu Deus me ordenou, eu tenho ensinado a vocês. Moisés recebeu uma orientação de Deus. Moisés, é isso aqui que tem que ser feito. Ele recebe a orientação. E como líder espiritual, ele transmite as leis de Deus para as pessoas. O que a gente tem visto hoje do cristianismo, eles recebem de Deus os pastores, mas para não perder membro, para não perder dizimista, para não perder gente famosa na igreja, para não perder empresário, para não perder não sei quem, não pregam as sagradas letras, porque não querem incomodar as pessoas. A Paz Church ama todas as pessoas, mas nós temos o compromisso, sola escritura, só as escrituras, de pregar a palavra de Deus. Então Moisés falou o seguinte, Deus falou para ele: olha Moisés, você precisa expor a palavra. É interessante que o texto vai falar no versículo 5, mandamentos que deverão ser guardados. Isso aqui é interessante, gente, porque, veja comigo no telão, Tiago 1:22, diz: tornai-vos, pois, praticantes do quê? Da palavra. Não somente o quê, gente? Enganando-os o quê? Então observe, Moisés falou o seguinte, Deus falou para ele: Moisés, você precisa ensinar as pessoas a guardarem a palavra. Aí o Tiago vai falar o seguinte: olha, não somente ouça a pregação do pastor Watson, dia 18 de fevereiro de 2024, não somente ouça isso,
Pratique isso amanhã na sua vida. Pratique após o culto. Entenda que você precisa ter uma prática bíblica em nome de Jesus. Vamos para o versículo 6, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Vai dizer, portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis. E assim, os outros povos verão que vocês são o quê? Sábios e inteligentes. Diga assim, eu sou sábio. Diga assim, eu sou inteligente. Continuando o versículo, quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão, como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Gente, observe comigo aqui. A obediência é uma testificação do nosso caráter para as outras pessoas. Como que é a minha vida na empresa que eu trabalho? Olha só, eu obedeço às leis da empresa, isso é obedecer a palavra. Eu obedeço o meu patrão, isso é obedecer a palavra, a Bíblia ensina isso aí. Eu obedeço às leis de trânsito, tudo bem que muitas vezes a gente falha, né? Mas a gente é penalizado. Mas nós cristãos não podemos estar todo mês, gente, pagando multa não, pelo amor de Deus. Nós temos que aprender o quê? Aqui a gente erra, poxa, me perdoa, meu Deus, poxa, pagar tanto isso aqui. Mas não pode ser direto, porque isso fala o quê? De obedecer às leis. Então, a obediência é uma testificação do nosso caráter. Por exemplo, como é que os nossos familiares nos veem? Como é que a minha testificação? Por exemplo, eu tenho que ter um compromisso muito claro de andar em sincronia com a Bíblia. Aquilo que a Bíblia fala para mim e aquilo que eu vivo na minha família deve ser uma conversa. Se fosse, por exemplo, uma história aqui de um arquiteto, ele falava o seguinte, as cores conversam, o ambiente conversa um com o outro. Quer dizer, existe uma harmonização ambiental. Quando o meu filho e a minha esposa olham para mim, eles precisam ver uma certa semelhança com aquilo que a Bíblia prega. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Olha só que coisa forte. Então, gente, a obediência é sinônimo de quê? De sabedoria e de inteligência. Tem muita gente que fala o seguinte, eu sou sábio, eu já vi, sou sábio, eu sou inteligente, eu sou bom nisso, eu já vi tantas pessoas falarem. Mas, biblicamente, só é sábio e inteligente alguém que decide obedecer a palavra de Deus. Então, não são as minhas palavras que vão afirmar a minha sabedoria e a minha inteligência. Serão o quê? A minha atitude de obediência à palavra de Deus. Vamos pular um pouquinho, vamos para o versículo 9, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Vai dizer, tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da tua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Interessante que o texto começa, o versículo 9 começa o quê? Me orientando a ter um cuidado comigo mesmo. Interessante porque eu não posso cuidar do outro se primeiro não cuidar de mim. Quem já viajou de avião sabe que, geralmente, antes da gente decolar, os comissários de bordo, eles geralmente soltam algumas informações lá e falam o seguinte, olha, em caso de turbulência, não sei o quê, primeiro coloque a máscara em você e depois no outro. A gente já lembra disso aqui? Eu não posso cuidar do outro se eu não cuidei de mim. Eu tenho visto na minha caminhada de vida, tantos empresários, pessoas próximas a mim, morrendo de trabalhar. Eu já fui em casa de empresário, já passei anos atrás, o cara riquíssimo, morava no escritório dele, e os filhos em outra cidade, uma capital, rasgando dinheiro, charlando, virando, viajando para a Europa, e o velho só mandando. E eu fui na casa daquele homem, no quarto do escritório dele, e tinha um sabonete mais barato que tinha. Fui tomar um banho, não tinha nem chuveiro, só tinha uma água caindo assim, um cano. E eu falei, meu amigo, como é que é? Ele falou, não, é porque eu trabalho para os meus filhos. Às vezes a gente acha que isso é lindo, mas eu não posso cuidar do outro se primeiro eu não cuidar de mim. Você observa que o segundo grande mandamento, toda lei ela é sintetizada em dois, nós sabemos disso.
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o quê? O teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o próximo se primeiro não tiver um caso de amor comigo mesmo. Preciso me amar para que eu possa amar o outro. Então observe, ele começa orientando aqui a importância de quê? Da gente ter uma cuidado com a nossa alma. Agora, veja comigo, o texto fala o seguinte, olha, guarda bem a sua alma. Interessante que essa palavra alma no hebraico é nefish. No campo semântico é muito amplo dessa palavra, vai depender, claro, do contexto que ela está inserida, mas em linhas gerais, ela vai falar o seguinte, o quê? Que a alma tem a ver com vida, com sangue, tanto a expressão nefish no grego, quanto também a expressão psique, né, no grego, vai levar essa ideia de quê? De sangue, de pessoa, da parte imaterial nossa. O que é alma? Não é essa parte palpável que vocês estão vendo. A alma fala dos meus sentimentos, do meu intelecto, dos meus pensamentos. A alma vai falar de quê? Daquilo que está dentro de mim. E é interessante que o texto vai dizer o seguinte: guarda bem a tua alma. Observe que não é Deus, na visão deuteronômica, que tem que guardar a nossa alma, somos nós mesmos. E uma prova disso, quando você vai, por exemplo, para Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizer o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua alma, porque é dela que procede as fontes da vida. Então, esse guardar a alma fala de quê? De um cuidado que você tem que ter com você mesmo diante de Deus. Agora, interessante, uma das características da nossa alma é que ela é imortal. Por isso, quando a gente prega, a gente fala o seguinte: olha, você tem que ter uma vida reta com Cristo, porque quando você morre, o mundo não acabou, gente. A vida não acabou. Quer um exemplo? Veja comigo, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha só o que diz: não tem mais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Diga assim: não podem matar a alma, porque a alma é o que? É imortal. Ele continua: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o quê? A alma contra o corpo. Então a gente observa que uma das características principais da alma é que ela é imortal. Mas existem, por exemplo, os aniquilacionistas, ou então os mortalistas, que eles falam o seguinte: olha, quando o sujeito morre, obviamente morreu a sua existência. Então eles entendem, ó, morreu o corpo, não existe mais uma vida após morte. Isso é o que? É uma mentira do diabo. Por isso que o texto que a gente leu agora, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, guarda bem a tua alma, guarda bem as tuas emoções, o teu coração, os teus sentimentos, guarda bem, por quê? Porque ela é imortal. Um exemplo disso, de imortalidade da alma, é quando você vê a história de Lucas capítulo 16. Você vê lá que 2 sujeitos morrem. A Bíblia diz que vai morrer o rico e morre quem? O Lázaro, que era um homem pobre. E a Bíblia diz que o Lázaro vai agora para o seio de Abraão, que é para o céu. E a Bíblia diz que aquele homem rico, que era perverso, abrindo parênteses, riqueza na perversidade. Existem pobres perversos, existem ricos que estão no céu. Amém, gente? Não vamos associar uma coisa com a outra. Mas aquele homem, por algum motivo, era perverso, agora estava no inferno. Lucas 16. E a Bíblia diz que ele olha e ele vê Lázaro no seio de Abraão. Então, observe que uma clara comprovação bíblica de que existe uma vida após a morte. Nós temos que ter cuidado com isso aí. Agora, Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 26, ele falou o seguinte: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta ser famoso, ser bilionário, conquistar tudo? O que adianta chegar no apogeu, no ápice da vida? E depois, cadê minha alma? Onde eu vou passar minha eternidade? Então, observe, o texto deuteronômico fala o seguinte: guarde bem a sua alma. Isso é o quê? Um mandamento. Diga assim: eu preciso, fala assim com fé, eu preciso obedecer esse mandamento. Isso aqui é algo muito forte, gente. A alma, gente, ela é a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, decisões. A Bíblia fala o seguinte: guarda bem a tua alma. Agora, deixa eu perguntar para você.
Vocês também, o texto vai falar o seguinte, continua no versículo 9, pode voltar um pouquinho lá no Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. O final vai dizer o seguinte: vocês também contarão isso aos seus filhos, e o que mais? De novo, vocês contarão isso aos... Observe um legado espiritual forte. Vocês guardam a alma de vocês. E vocês agora vão ensinar. Existe uma terminologia teológica chamada catequizar. É instruir, é ensinar, ademoestar, inculcar a palavra de Deus para os seus filhos. E aqui eu quero abrir um parênteses. São filhos biológicos, sim. Outro parênteses. Geralmente, não aqui, mas muitas igrejas que a gente conhece, os pais não ensinam os filhos em casa nada e jogam no Pais Kids e dizem assim, se vira. A gente estava numa igreja grande, né, a gente já foi membro da igreja muito grande, e lá tinha uns telões gigantescos, e lá era o seguinte, quando uma criança precisava de ajuda, cada criança tinha uma cor e um número, então colocava lá, o Enzo era verde 30, por exemplo. Então colocava lá em cima, verde 30, seu filho precisa. E quantas vezes a gente via em Fortaleza? Passava minutos, e os pais, ó. Gente, a igreja lotada, mais de 2.000 pessoas, quase 2.000 pessoas talvez, aí chegava a... Vem cá, Noah, comigo, vem cá, Noah, contigo aqui, vem cá, contigo. Então, por exemplo, eu sou do Pais Kids, o Noah é uma figura. Então, olha aqui para cá comigo, olha. Então, o Pais Kids entrava aqui, ó, Maciel, abre aqui, vamos fazer a encenação aqui. O Pais Kids entrava aqui, olha, aí todo mundo sentado, e lá, verde 30, aí o pai ficava aqui, ó. A igreja lotada, estou pregando, e aí, ó, entrando aqui, até que a criança falava, é aquilo ali. Gente, obrigado. Gente, vamos aplaudir o Noah aqui, ó. O Noah é uma figura. Observe, isso me parece ser uma clara demonstração de que eu não ensino em casa. Eu vou para a igreja, se vira a igreja. Vai me chamar? Estou nem aí. Essa era a sensação. Então, o que o texto fala aqui para mim agora? Olha, você tem que ensinar os seus filhos. Pai e mãe, pelo amor de Deus. Nós temos que ser intencionais. O seu filho vê você ler na Bíblia. A gente usa muito celular hoje. Mas às vezes eu faço questão de sentar, o Enzo está na sala assistindo desenho, eu sento do lado, pego aquela Bíblia de estudo, jogo em cima. Coisa de ator mesmo, sento lá e fico lendo. Essa semana eu fiz um bom negócio, um negócio muito bom ontem, que vai uma bênção na minha vida. Eu estava tão feliz que eu cheguei, me ajoelhei na frente do Enzo, propositalmente, ajoelhei, fiz assim, obrigado, Jesus. Obrigado, o Senhor me ajudou, foi tão bom, obrigado. Aí ele falou assim, papai, você está com os olhos lagrimejando? Eu falei, tô. Por quê? Papai fez um negócio, foi visitar um imóvel, 10 da manhã, 2 da tarde, fechou o negócio. Papai vai ganhar tanto, estou muito feliz. Jesus, tu é lindo, obrigado. Aí ele fez assim um jeitinho de rir e continuou brincando. Mas eu fiz por que de propósito? Porque eu quero falar para ele, olha, o meu pai lê a Bíblia. O meu pai ora, o meu pai chora diante de Deus. Meu pai me ensinou que tem que ser uma entrega genuína para Jesus. Claro que a gente não faz isso com os de fora, mas como é criança, tem que ser o quê? Pedagogo. Uma das faculdades que eu tenho é pedagogia. Eu tenho que ser um pedagogo em casa. Então, a gente tem que fazer isso, irmãos, porque ensina, conta aos teus filhos. Você que é pai, você lê a Bíblia com seu filho? Quando ele é pequeno? A gente conheceu uma jovem, né, Alan, acho que semana passada, que ela dava aula para a criancinha, como a do Alan aqui, né? Crianças de meses. Você tem que ensinar. O Enzo tem lá em casa, eu já fui dono de livraria em Fortaleza, o Enzo tem em casa talvez umas 7 Bíblias de criança. O que ele quer, eu compro. Às vezes é a mesma história. Eu compro. Agora já sabe ler, eu sento do lado dele. Vamos lá ler. Aí ele lê uma história, aí ele fica, cara, essa palavra é tal. Pronto, essa palavra é assim, ó, lê, continue. Por quê? Porque eu quero ensinar. Isso é fácil, gente? Como pai fazer? É fácil isso ou não? Não. Muitas vezes eu estou no celular. O Enzo está em cima, eu tenho que parar um pouquinho para resolver, mas isso é o quê? É um processo
pedagógico, isso é um processo bíblico. Ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Diga assim: eu vou ensinar os meus filhos e os meus netos. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Você tem ensinado seus filhos e liderado sobre as leis da Bíblia? Porque filho também na Bíblia não é só filho biológico. Todos vocês são nossos filhos. Eu estou aqui nessa noite, talvez há 30 minutos, fazendo uma exposição bíblica, ensinando-os. Então isso é o quê? Ensinar a palavra. Você que é pai, você que é mãe, o seu filho vê você lendo a Bíblia, vê você orando, vê você tirando tempo com Deus. Às vezes o Enzo fala assim: papai, você vai comer? Eu falei: não, porque hoje eu estou jejuando mesmo. Eu falo para ele. Eu quero que ele saiba que o pai dele não é só bom de boca, não. O pai dele também jejua. E come, né, Rubem? O Rubem sabe que come bem, né? Então, a gente tem que ser intencional quando é menor, inclusive, para poder gerar um impacto de ensino. Eu quero terminar falando para você, não está também no texto aí, mas eu quero que você, se você quiser abrir sua Bíblia, por gentileza, vai ser o último texto de hoje. O pessoal do louvor já pode subir, tá bom? Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Esse eu não coloquei porque eu quero que você ligue o celular, então que você abra a sua Bíblia. Deuteronômio 28, 13. Enquanto você abre, eu vou beber uma aguinha aqui. Deuteronômio 28, 13. Olha só o que Moisés ensina. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Diga-se comigo: se obedeceres aos seus mandamentos. Gente, olha só, se você obedecer e você guardar e cumprir. Observe, nós temos uma promessa gigantesca de bênçãos, de prosperidade, de abundância, de sucesso. Mas essa promessa ela está condicionada. A partícula condicional se é o seguinte: só recebe se você fizer. É como se você vai ganhar o seu salário no final do mês, sim, mas para receber, trabalhe. Quem está me entendendo aqui? Então olha só, se você obedecer, você vai ser guardado, você vai estar por cima, você não vai estar por baixo. Deus vai te colocar como cabeça. Diga assim: um segredo é a obediência. Quero terminar contando uma historinha para você. Diz que geralmente a gente que é pastor, e na Paz Church é assim, nós não somos deterministas com as pessoas. Nós somos neutros em muita coisa. Se não for a Bíblia a gente tem que ser direto na Bíblia. Se for só uma opinião nossa, alguma coisa, a gente fica sempre muito neutro. É uma estratégia nossa, a gente é ensinado em cima disso aí, para poder não influenciar pessoas. As pessoas falam: pastor, o que você acha disso? Irmão, você já orou? Ore. Se está em pecado, a Bíblia diz isso aqui, não, você está errado, tem que corrigir. Mas se é só uma opinião nossa, a gente geralmente não entra muito em cenário de determinar a pessoa o que ela tem que fazer. Mas diz que um pastor, chegou uma irmã para ele no culto, comecei aqui depois do culto, falou: pastor, ore por mim. Ore por mim porque eu estou com as contas atrasadas. Já recebi um aviso da companhia de água, da companhia de energia, vão cortar minha água, minha energia, eu estou devendo meu aluguel. E falou tanta coisa. Quando ela falava isso, o pastor falou: irmã, fala o seguinte, eu vou orar por você agora. E o pastor orientou ela: eu quero que você, a partir de amanhã, você vai ler todo dia Mateus 6,33. Quem sabe de qual? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas você não quer acrescentadas. Então ele falou o seguinte: irmã, é uma direção. Você vai ler você vai abrir a sua Bíblia. Ele pegou a Bíblia dela, leu a Bíblia dela, porque hoje a gente liga celular, né? Antigamente a gente quer folhear a Bíblia mesmo. E ele falou o seguinte: você vai ler amanhã, você vai ler terça, quarta, quinta, sábado, e domingo você vai contar para o meu testemunho. Chegou domingo na igreja, no outro domingo a irmã chegou triste. O que o pastor falou? Você tem que abrir em Mateus 6,33 e ler todo dia. Lembra? Ela chegou: pastor, e aí como é que foi? Deus operou um milagre na sua vida? Você seguiu a minha orientação como pastor? Ela falou: não, pastor, deu tudo errado. Cortaram a minha água, cortaram a minha energia,
Quase eu fui despejado do aluguel. Passei necessidade. Não, pastor, deu tudo errado. O pastor falou assim: mas irmã, você leu o que eu falei para você ler? Mateus 6,33. Você leu todos os dias? Ela falou: é, pastor, eu não li. Você não leu nem um dia? Era só para ler pelo menos um dia. Não leu, não. Ele falou: pois me dá a sua Bíblia. Alguém está com a Bíblia aqui? Deixa eu pegar. Ah, essa aqui é crente forte. Então o pastor chega e o pastor abre a Bíblia da irmã no Mateus 6,33. Quando ele abre, ele mostra para ela que ele, sem ela perceber na conversa, ele tinha colocado um cheque dentro da página do Mateus 6,33. E aquele cheque era exatamente suficiente para poder pagar todas as contas emergenciais. Ela sofreu uma semana toda de pressão, ficou sem água e sem energia porque não obedeceu uma simples orientação. Irmã, abra a Bíblia todos os dias, abra amanhã em Mateus 6,33. Gente, obrigado, viu, Leide? Olha, cheque. Hoje não tem cheque, escapei por isso, ó. É só cartão hoje fixo. Gente, observe, nos mínimos detalhes nós falhamos diante de Deus. Uma coisa tão simples, faça isso. E eu decido não fazer, e muitas vezes os desdobramentos daquelas desobediências são tão agravantes. Fiquem em pé, por favor, agora, vamos orar. Nós temos uma canção abençoada para cantar agora com você, e eu quero que você peça de Deus, que você seja, eu falei para você, eu não preguei sobre qual área você deve obedecer, eu falei sobre obediência de modo geral, mas eu sei que você sabe que você precisa obedecer numa área específica. Então deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa noite, e decida: Deus, eu decido te obedecer em nome de Jesus. Feche seus olhos agora e adore conosco. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração sempre achar sempre puro e fiel a ti, e a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se comprometa nessa noite de obedecer a Bíblia Sagrada. É o nosso manual da salvação eterna. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei
e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Diga assim: Espírito Santo, eu declaro que eu obedeço a tua palavra. Diga assim: eu declaro que o pecado não controla a minha vida. Diga assim: quem controla a minha vida é o Espírito Santo. Espírito Santo, nós aprendemos nessa noite a importância de obedecer ao Senhor. Eu, como ministro da tua palavra, eu tenho um compromisso de não retirar nada, de não acrescentar nada, de não ser indiferente à tua palavra. Que esse mesmo compromisso seja de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, que nos acompanha pela internet agora. Que possamos ser tão apaixonados por ti, que possamos te amar sobre todas as coisas, que a nossa alma, possamos guardar nossa alma, guardar os nossos sentimentos das tentações, do pecado, do mundo, guardar nossa alma, Pai, da falta de perdão, da fofoca, de olhar para as pessoas com um olhar de incredulidade. Nós guardamos a nossa alma nessa noite e declaramos que nós estamos crescendo em obediência. Nós declaramos que nós vamos, em nome de Jesus, como Moisés nos ensinou, nós somos cristãos que estamos caminhando em direção à salvação eterna contigo. Queridos, nós queremos nessa noite saber se tem alguém que quer receber Jesus. Eu falei para vocês que um dos pontos, o último versículo que nós lemos, fala que guarda bem a tua alma. Eu falei para os irmãos que uma das características da nossa alma é a imortalidade dela. O corpo, matéria corpórea, um dia chega à finitude, mas a alma é infinita. Então, se existe alguém nessa noite que você está nesse local, nesse culto tão abençoado, você fala assim: poxa, eu entendo que eu ainda não obedeço a palavra como é para ser. Então você fala: eu preciso reconciliar-se com Deus. Ou então eu preciso pela primeira vez publicamente levantar minha mão e dizer o seguinte: eu decido a partir de hoje obedecer a Jesus. Nós queremos orar por você. Existe alguém? Levanta sua mão se existe alguém. Nós queremos orar por você. Eu não consigo ver aqui, está iluminado aqui, mas se existe alguém, pode vir aqui na frente também. Nós queremos orar por você. Um dos grandes momentos dos cultos a Deus é exatamente essa oportunidade que nós temos de, como família, receber novas pessoas que vão comungar conosco a fé cristã. Então, eu não estou vendo pessoas aqui, mas se tiver alguém, vou estar aqui embaixo daqui a pouquinho para orar por você. Se você precisa de oração sobre alguma outra área, eu quero orar com você. Minha esposa está aqui na frente. Queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Vocês podem depois continuar essa canção, tá bom? Quero só dar a bênção apostólica aqui agora. Pai, levante suas mãos. Quero declarar sobre meus irmãos e minhas irmãs, nossos amigos que nos honram com sua presença ilustre nessa noite. Nós teremos uma semana de muita graça, de muitas bênçãos e de muita obediência totalística a Ti. Nós não queremos obedecer parcialmente, nós vamos obedecer na integridade da Tua palavra. Nos dê uma semana de vitórias, de graça, de unção e de poder. Em nome de Jesus, abraço pelo menos 5 pessoas, que você tenha uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Quem quiser oração, pode vir aqui à frente em nome de Jesus.